Queremos agradecer a Deus na atitude de gratidão. É festa, né? É um aniversário, uma questão importante. E sempre é uma coisa muito triste quando uma pessoa às vezes está só, numa solidão, às vezes familiares não estão perto e ninguém liga ou dá uma palavra ou alguém próximo. E às vezes você passa e você, na sua mente, você diz assim: poxa, ninguém sabe que hoje é o meu dia em que Deus ele me fez ter uma existência, né? Passei a existir nesse mundo, na história deste mundo. Será que eu não sou tão importante? Será que tudo que sou, nada sou? Então, é muito triste quando a gente, ninguém vem para mim para dar uma palavra, às vezes nós não temos nossos pais perto, ou irmãos, ou alguém próximo. E é sempre bom. É um momento que nós paramos para refletir sobre a pessoa, né? Conversar com aquela pessoa e se alegrar com ela. Eu sempre, quando felicito meus colegas por aniversário, eu sempre falo isso, falo que é importante a sua vida a este mundo e para cada um de nós. E é mesmo, né? Você dizer que não é importante, ou simplesmente se excusar, né? Não estar perto, ou não querer falar com a pessoa. É claro que nós precisamos também se fazer também importantes, mas muitas vezes as nossas atitudes, às vezes, ela nos faz com que nos afastemos e as pessoas às vezes não se aproximem de nós. Ela vê que nós devemos ser agradáveis, né? Não só diante de Deus, mas diante dos homens, através de boas obras e temente ao Senhor. Irmãos, hoje nós estamos comemorando o aniversário do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que não é hoje o dia, né? Possivelmente em outubro, né? Devido às contagens. Mas, diante da Igreja Católica Romana e aí, o mundo ocidental passou, então, a adotar essa data. E para nós não faz muita diferença se for hoje, ou em outubro, ou qualquer horário, ou qualquer dia, porque o importante é o dia que nós paramos e agradecemos a Deus, e temos gratidão a Deus diante do seu Filho. Porque, irmãos, nós sabemos muito bem que nós não temos, irmãos, nenhuma importância. Deus, devido ao nosso pecado que nós recebemos de Adão, a nossa condenação é eterna. Romanos 10, Romanos 3,10, Romanos 3,23, ele deposita sobre nós todo o banimento de Deus, né? Diz claramente, né, que nós estamos totalmente destituídos de Deus. Nós não temos nada diante dele, perdemos devido ao pecado. E você pode questionar ou não, mas nós herdamos esse pecado. E nós realmente sabemos, muitas vezes, saber que nós vivemos em outro momento no pecado. Mas hoje, o Senhor Jesus Cristo, através, há mais de 2000 anos atrás, ele veio ao mundo. Mas Paulo também vai dizer que veio antes da fundação do mundo e morreu já para nós, para nos resgatar deste pecado. E é exatamente isso que eu queria tratar sobre nós esse dia. Porque não podemos ficar aqui falando de um menino, de um bebê, mas precisamos falar de um homem adulto que se propôs conscientemente morrer por nós. E esse homem não foi qualquer um, mas senão o Filho de Deus. Irmãos, todos pecaram, diz a palavra de Deus, todos, sem exceção. Sem exceção. Paulo não fala de exceções. Os apóstolos não falam de exceções. João vai dizer que aquele que diz que não tem pecado mente, então ele não faz exceção. Todos, Maria, José, Pedro, João, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Deus ele se fez homem através de Maria, a qual eu sempre coloco para minha esposa, eu falo muito para as irmãs da área do Ministério Feminino, que se tiver algum trabalho de voltando para grandes mulheres da Bíblia, deve-se falar de Maria, deve-se falar dessa mulher, porque ela foi importante, ela é importante para a trajetória do mundo, porque é através dela, ela não é que ela não tinha pecado, mas ela era justa, temente a Deus, e ela
simplesmente acatou, e ela diz: faça em mim. Faça em mim. Então ela se depõe, ela se coloca à disposição do Senhor. E ali então, ali o Senhor cumpre-se nela, então, trazer o Salvador ao mundo, trazer o seu Filho ao mundo. Alguns vão dizer que se não fosse o sim de Maria, nós não teríamos o Senhor Jesus Cristo. Eu falo para eles: olha, ela diria sim, porque ela fala claramente: a tua serva, a tua escrava. Quem é escravo não diz não. Quem é escravo sempre diz sim a um chamado, a um propósito vindo de Deus, e se alegra, porque é escravo de quem? Daquele que é perfeito, daquele que é Deus. Então ela sempre iria dizer sim. José diria sim, e a palavra de Deus diz, a Escritura diz claramente que ele era um homem temente a Deus. Então nós devemos ter muito cuidado com algumas coisas que ouvimos já há muito tempo, milênios já, de que não há, que há exceções à lei do Senhor. Há exceções de pessoas que não têm pecado à lei do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, Romanos 8, 4 versículos, e nós iremos falar então sobre esse texto. Romanos 8, de 1 a 4. Vamos ficar de pé e vamos ler rapidamente. Acredito que o irmão vai passar. Romanos 8, de 1 a 4, diz assim: agora, pois, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque pela lei do Espírito em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que as exigências da lei se cumprissem em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Poder se assentar. Irmãos, esse é um texto assim maravilhoso, porque nos enche de esperança, porque nós não temos em nenhum momento, irmãos, competência, capacidade de se achegar diante de Deus devido ao nosso pecado. Irmãos, Deus odeia o pecado. A sua santidade, irmãos, ela é terrível e temível, ao ponto, irmãos, de que aqueles que se aproximam dele devem se aproximar em espírito de santidade, vivência de santidade. E essa santidade, irmãos, ela só pode vir através do Filho de Deus. Ninguém, irmãos, neste mundo que tão pecaminoso pode se achegar a Deus sem ter essa santidade. Irmãos, Paulo vai dizer que nós temos livre acesso através de Jesus Cristo, através do seu corpo, através do corpo do Senhor, ao Santo dos Santos. Nós temos, para apresentar louvores a Deus. Para você ver, e nós fazemos uma lembrança dos sacerdotes que se entravam no Santo dos Santos, ou seja, ele franqueou através do seu corpo, Jesus, para nós podermos acessar a Deus. E ele diz que em suas orações nós podemos pedir ao Pai em seu nome. Então, irmãos, Deus, ele só atende aquele a quem o Filho tem a marca do Filho, o selo do Filho. Não adianta outra pessoa. Por isso que Jesus Cristo vai falar em meu nome. Tudo que vocês pedirem em meu nome. Por quê? Porque passamos a ser amigos de Jesus. Passamos a ser agora aquele que anda com o Senhor, que vive com o Senhor. Por quê? Porque nós vivíamos antes, em outrora, em pecado gravíssimo diante de Deus, ao ponto de podermos ser levados ao inferno mesmo, à condenação eterna. Mas, através de Jesus, nós passamos então a ter vida. Podemos, irmãos, aprofundar-nos no conhecimento de Jesus, conhecê-lo a cada dia. Irmãos, uma mulher, uma esposa, ela quer conhecer o seu esposo a cada dia. Um esposo quer conhecer a esposa a cada dia. Nenhum dos dois casados
vão conhecer outro membro, outra pessoa, outro homem ou outra mulher. Eu não quero conhecer outro homem, né, ou outra mulher, partindo de sempre da mulher ou do homem. Não vai querer conhecer, mas conhecer quem? O seu noivo, né, a sua esposa ou o seu marido. Então, nós também queremos conhecer o Senhor Jesus Cristo a cada dia e prosseguir, e assim vamos conhecendo a beleza desse Deus através de Jesus. Nesse texto que nós separamos para esta noite, ele diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, é nele, tudo é ele. Não há outro ser neste mundo que possa se igualar a ele. Só ele sabe julgar, só ele sabe conduzir a nossa vida, toda a nossa vontade. E a nossa vontade, ela está em servir ao Senhor. Pode ver que muitas vezes nós queremos fazer coisas erradas, nós queremos tomar atitudes erradas, mas aí nós lembramos do Senhor. O que o meu Senhor pensará disso? A minha vontade está amarrada, presa ao meu Senhor. Se eu fizer isso, eu vou manchar o nome do meu amigo. Porque ele me livrou desta condenação. Eu estava perdido. Irmãos, todos aqueles que nasceram de novo, e se aqui estão, e se ainda não conheceram, saiba disso, que todos que nasceram de novo, quando acordam para esta vida com Cristo, irmãos, eles ficam apavorados, porque reconhecem, passam a conhecer do grande mal que estavam trazendo para a sua vida. Irmãos, eu conheço pessoas que elas, quando aceitaram Jesus, eu vou para o inferno, não, mas se eu aceitar Jesus, mas eu pequei. Mas quando você fala do Salvador, e as escamas caem, e ela começa a despertar para o Senhor, irmãos, são pessoas que eu olho para a vida delas, elas não têm uma vida perversa, mata ou assassina, ninguém. Mas, irmãos, o pavor de viver longe de Deus, mesmo diante de uma vida, sabe, de família, a pessoa trabalha, paga seus impostos, cuida, procura tratar bem o outro, mas quando ela aceita Jesus, ela entende dessa ira de Deus. Lembra lá em João 3,36? Abre o seu texto aí, João 3,36. Vê se dá para passar o João 3,36. O que vai dizer? João 3,36. Ele aponta para essa ação aí de Deus, que Deus quer para a vida. João 3,36. É bem no finalzinho do capítulo 4. Ele diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Permanece a ira de Deus. Então, aqueles que não estão com o Senhor Jesus Cristo, eles estão debaixo da ira de Deus. Pessoas que casam com pessoas não crentes, ou já se converteu, tem um marido não crente, você olha para aquela pessoa e você sabe que a ira de Deus está sobre ela. E há pessoas, namoradas, pessoas que querem continuar um relacionamento, sabendo que você vai viver com uma pessoa que está sob a ira de Deus. Essa pessoa não vai orar contigo, não canta louvores contigo, não vai à igreja contigo, mas você insistir, vai continuar com aquela pessoa, dorme com aquela pessoa não dobra o joelho contigo, não lê a Bíblia contigo, e você sabe porque você é crente, e você continua. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai dizer que pode haver comunhão entre as trevas e a luz, pode os dois andarem juntos. Irmãos, uma pessoa quer ir para um lado, outra vai para o outro, então não há um crescimento. Irmãos, nós devemos viver uma vida realmente que espelha o nosso Salvador, porque, como diz aqui o texto, ele, nenhuma condenação há, nenhuma, você não está mais condenado. E nós vamos ver ao decorrer desse texto, então você não está mais condenado. Esse que nasceu
que cresceu em graça e conhecimento, e que viveu entre nós, que fez parte da história humana, e que é Deus, ele se submeteu, como diz lá em Filipenses capítulo 2, se fez homem. Ele viveu junto contigo, junto comigo e com você, neste mundo. Então, irmãos, ele anda assim, mas ele quer que você também ande de acordo com a sua vontade. Andar como aquele que não é mais condenado. Então, quando nós olhamos para uma pessoa não crente, para um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, um esposo, um marido, irmãos, nós, por sermos já esclarecidos, a mente esclarecida, nós olhamos, irmãos, e vemos com tristeza, não só esses que eu citei, mas também o mundo. Eles estão debaixo do quê? De uma condenação. E a verdade é que todos nós nascemos já condenados, como diz lá Romanos 3:23 e 3:10. Todos se fizeram inúteis. Irmãos, é a palavra mais horrível que tem. Você sabe que é uma pessoa te chamar de inútil? Ah, mas eu sou engenheiro, sou médico, eu sou isso, sou aquilo. Mas você é inútil para Deus. Irmãos, é uma palavra pesada. É muito pesada. Mas nós podemos ser úteis hoje para Deus. A palavra de Deus diz que nós podemos andar nas obras que Ele preparou ao longo da vida, para que nós andássemos nela. E podemos estar satisfeitos. Irmãos, existe como nós estamos salvos no Senhor, nós não nos preocupamos. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso aqui para ganhar uma estrelinha com Deus. Eu tenho que fazer isso aqui para fugir do purgatório. Irmãos, para eu me limpar. Irmãos, o Senhor já nos limpou através do seu sangue. Irmãos, nós não vamos poder. Se tivermos que corrigir com uma pessoa, vamos ter que corrigir. Se você devia, pague. Se você cometeu algum crime, vá, se apresente na delegacia e cumpra aquilo que tem que cumprir. Mas tenha paz diante de Deus. Porque você não está na condenação eterna. Ainda que esteja na condenação dos homens, mas não é eterna. Irmãos, eu já falei aqui em outras pregações para os irmãos, de que os dias que uma pessoa se converte são decisivos para ela, para formar o seu caráter. Uma pessoa, quando aceita Jesus, ela quer viver, ela quer se corrigir, ela quer pedir perdão ao outro. Aí, às vezes, algum pecado terrível que ela cometeu, às vezes matou, às vezes assassinou, cometeu alguma coisa que realmente vai entrar em juízo diante de um juiz, mas ela fala assim: eu vou. Quantos estão na cadeira, na corredor da morte nos Estados Unidos e se convertem? E quando há uma conversão genuína, irmãos, a pessoa quer se consertar, mesmo sofrendo. Aí ela vai ler aquilo que está lá em Mateus, não é isso? Que você não deve temer aquele que pode matar o corpo e nada fazer a sua alma, mas teme aquele que não só pode matar o seu corpo, que lançar a sua alma no inferno. Então as coisas se fecham. Não, eu quero servir a Deus. Não, eu quero servir a Deus. Eu cometi esse pecado, eu cometi esse erro contra um próximo, eu vou lá me corrigir. Mas se eu tiver que sofrer a pena, eu vou sofrer. Mas você deve chegar e dizer: olha, hoje eu aceitei a Jesus. Hoje eu sou um cidadão do céu. Eu quero que você me perdoe, porque eu cometi tal erro, tal falha. A minha condenação, ainda que neste mundo seja correta, certa, vai acontecer, mas eu quero estar diante de Deus, eu quero pedir perdão a você. Então, como crente, nós nos apresentamos como cidadãos dos céus, embaixadores de Cristo. Por quê? Porque nenhuma condenação, como diz o texto, há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diz o texto, no versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou você da lei do pecado e da morte. Irmão, essa lei é exatamente, ele era perfeito. Vamos deixar as palavras, né?
Porque Deus está aqui. Então ele é perfeito, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a lei era essa: a alma que pecar, essa morrerá. Então a lei era essa. Então não tem como, pecou, morre. E aí então, para que a ira de Deus fosse satisfeita, para que o juízo de Deus, a sua santidade, não fosse malograda, não fosse manchada, então ele vinha com a ira, e aí então o sacerdote trazia o quê? O cordeiro, o sacrifício. E ali então, aquele sacrifício, havia um aplacamento, aplacava a ira de Deus contra você, contra mim, contra a humanidade. Então o Senhor Jesus Cristo, ele então satisfaz essa lei do Espírito, que ele vai dizer aqui, Espírito de vida, que traz vida. Então a ira de Deus não vem e você então não é marcado. Ele continua no versículo 3: porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e ao que diz respeito ao pecado. O que ele quer colocar aqui, irmãos, a lei, irmãos, ela não tem como, ela tem que vir. Irmãos, a lei de Deus é perfeita. Irmãos, essa ideia de que Jesus ele aboliu a lei, irmãos, ele não aboliu a lei. Se matar, ainda não matarás, não é isso? Quando estamos estudando na escola bíblica dominical, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não é isso? Então a lei ela é perfeita, ela é perfeita, porque ela provém de quem? De Deus, de Deus. Então ela é perfeita. Então o Senhor não aboliu a lei, mas ele a cumpriu. Aqui diz que a lei ela não tem essa força. E Paulo ele vai dizer exatamente: a lei ela não tem essa força. Ela tem sim para nos apontar aquilo que somos. Somos mentirosos, vivemos na mentira, vivemos machucando as pessoas, desejando o seu mal, desejando a sua morte. Não era assim? Naquele tempo. Estou falando naquele tempo, né? Então, essa lei, ela não tem esse poder, porque não foi para isso que ela foi feita, mas ela foi para espelhar aquele caráter de Deus, o caráter de Deus, daquilo que Ele é. Então, por isso que a lei, ela nos traz juízo e castigo. E aí então vem o Senhor Jesus Cristo, ele cumprindo isso. Então ele se faz carne, ele habita entre nós, ele se coloca então como Cordeiro de Deus, e aí ele então morre, para que satisfaça todos os preceitos da lei. Então, se ele morre, o meu pecado, como vai dizer no final, ele é então perdoado. E agora eu passo a ser amigo de Deus, filho de Deus, através de quem? Jesus. Irmãos, todo o mérito de Jesus. Lembra da esposa e do marido. Um tem que estar olhando para o outro. Sim, um olhando para o outro. Aprendendo com o outro. É por isso que lá no livro de Filipenses, de Efésios 5, a partir do versículo 20, que vai dizer: grande é esse mistério, não fala em relação ao homem e à mulher, mas Cristo é a sua igreja, ou seja, tem que ter intimidade. Cristo é a sua igreja, nós tem que ter intimidade. Tem que ter intimidade, a gente tem que ter essa intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Quanto mais tivermos essa intimidade, menos pecaremos, menos ofenderemos a Deus, mais viveremos para Ele em graça, até que Ele venha e realmente, como fez Adão, Deus através de Adão, ele gerou Eva, e Deus possa, através desse segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele possa gerar o corpo da sua Eva, que é a igreja, que é a sua esposa. Então, irmãos, no versículo 4, vamos lá. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, se não vivermos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí então é a conclusão, irmãos. Se nós vivermos segundo aquele que veio, a lei do Espírito, segundo o Espírito que Deus ele concedeu a cada um de nós,
do Espírito Santo de Deus, se nós vivermos assim, então nós iremos agradar a Deus. Irmãos, aquele que veio, o Evangelho de João, ele traz assim, uma coisa, você fica triste se você ler o Evangelho de João, porque diz que ele veio ao mundo, todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito foi feito por ele. Ele veio ao mundo, e o mundo não o reconheceu. Irmãos, isso para nós que já nascemos de novo, é terrível, porque nós olhamos para o mundo e a gente às vezes quer falar, né? A gente faz evangelismo aqui, e a gente fala que quer falar de Jesus, e a pessoa às vezes fala que é do diabo, fala que é... Então, irmãos, que nós possamos, irmãos, falar desse amor, daquilo que nasceu em nós, e que agora nós temos um Espírito que fala aos nossos corações, que nos conduz ao Senhor, que nós possamos, irmãos, viver, como diz aqui o texto, sem condenação, sabendo que foi pago tudo através daquele que nasceu, cresceu, viveu neste mundo e morreu por nós. E é claro, ressuscitou. Deus nos abençoe. Vou chamar o pastor para trazer as considerações, a orientação. Nós venhamos, irmãos, a se alegrar com este nascimento do nosso Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. A graça e a paz do nosso Deus. Amém? Amém. Irmãos, é interessante a gente ouvir o Evangelho, a explicação bem simples. O propósito maior de nossa vida é Cristo. É Cristo Jesus. O nosso Jesus, o nosso Deus, nasceu em uma manjedoura. Aí nós já podemos perceber e tirar algumas lições para a nossa vida. Que Ele espera de nós um amor incondicional, um para com os outros. Não só nessa época natalina, não só nessa época de final de ano, nessa época que nos traz em memória mais a respeito dele, mais a respeito de união e comunhão. Nessa época de final do ano é onde empresas se reúnem para as suas confraternizações, as igrejas, as famílias, mas que isso venha fazer parte de nossa vida em todo. Aqui, quando o Senhor nasceu uma manjedoura, foi para nos trazer em mente algo primordial, que somos iguais em termos de unidade, ou temos que querer ser. Pois que nós venhamos nos lembrar que Ele é o princípio de tudo, e sempre vai ser a razão da nossa existência. Ele nos deu o sopro da vida, Ele nos fez para esse propósito de adorar ao seu nome. Só não nesse propósito, só não nessa época de final do ano, mas em todo o tempo. Pois se nós venhamos nos lembrar disso, que o nosso Deus ele é muito maior do que o simples Natal ou de final de ano. Ele é muito maior do que isso. Amém? Gostaria de chamar o pastor Davi para estar encerrando com a oração. Davi. E desde já eu agradeço a presença de todos, dos nossos visitantes, familiares que aqui se encontram. Sinta-se abraçado pela Igreja Batista Nova Aliança, amém? Agradecer a direção do público todo, as meninas que sempre se esforçam, ensaiando sempre, os meninos da flauta. Para mim é como pai, como pastor, ver os meus filhos envolvidos, ver a igreja envolvida, o seu quanto o Márcio se esforçou para que isso acontecesse hoje, e sei também o quanto cada aluno da flauta se esforçaram para isso estar acontecendo. A irmã Edilza, que é uma pessoa que sempre tem o compromisso dela, se dedicou aqui tanto para aquela apresentação.
E tudo para honra e glória do nosso Senhor. Amém? Deixa eu dar bem. Pessoal, a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Eu sei que os irmãos ainda não jantaram, mas eu achei um amigo. Amém, irmãos? Amém. O pastor falou aqui que nós estamos na presença de Deus. E eu vi aqui, o pastor não sentiu dificuldade com o microfone. E aí eu logo perguntei, você imaginou João Batista, os profetas, nessa época não tinha, e tem que falar com uma multidão, sem microfone, sem caixa, né? Os irmãos estão escutando, né? Amém. Mas estão vendo? Amém. Então é um prazer estar aqui com os irmãos. Eu fui convidado, não tinha sido convidado naquela reunião, né? E aí a Margarida foi lá reclamar porque ela fez lá e a gente. Mas eu boto a culpa na Mileide, que eu tive que ficar vigiando ela quase até 1h da manhã. Aqueles fogos, aquelas coisas. E aí eu não fui lá, eu já expliquei para a irmã Margarida. Eu disse, não, vamos. Ela foi lá e convidou, e reforçou, né? Então eu disse, porque vai haver um jantar. Então nós vamos. Que Deus abençoe e que esteja tudo em paz, né, irmão? Vamos ficar de pé, agradecendo a presença de Deus. E eu recebendo um abraço de vários irmãos, né? O pastor me abraçou, gostou da gente. Obrigado ao irmão Bruno. Também, assim, diante da igreja eu vou logo confessar esse grande amor que eu tenho pelo irmão Bruno. Estou declarando amor, eu tenho um grande amor pelo irmão Bruno. É um menino que eu tenho uma grande admiração e quero um bem grande, vi ele pequeno. E agora eu já vejo ele desse tamanho, mas ainda aquele pequenão para mim. Não estou chamando você de menino não, estou dizendo da idade que eu estou. Eu sou aí. O irmão Luiz com a perna não. A gente, pastor, sempre olha e vê o meninos, né, pastor? Eu estou admirado com os olhos do irmão Luiz. Lulu Santos. Vamos orar, irmão. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por permitir-nos estarmos aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje comemoramos a tua vinda ao mundo, o qual está tão ruim, Senhor. Mas damos graças a Deus porque tu cuidas, Senhor, de nós. Obrigado, Senhor, por este convite. E agradecemos tudo isto em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmão. Irmãos, vamos se reunir aqui atrás, tá bom? E aqui você está bem, né?